Vamos iniciar nossa aula. A aula passada a gente falou sobre comércio internacional. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre megacidades e cidades globais. Atualmente, muitas cidades vêm crescendo e concentrando numerosa população. Em 1950, só existiam 2 cidades com mais de 10 milhões de habitantes: Nova York, nos Estados Unidos, com 12 milhões, e Tóquio, no Japão, com 11 milhões. Em 2018, esse número subiu para 31 cidades, e a tendência é cada vez mais cidades entrarem nessa categoria. As cidades do mundo são muito diferentes entre si em quantidade e qualidade da infraestrutura e disponibilidade de serviços e, portanto, quanto à capacidade de influência e ao grau de conexão à rede urbana mundial. Como veremos ao longo dessa aula, mesmo algumas cidades que não estão entre as maiores do mundo têm grande poder de comando e capacidade de polarização sobre outras cidades. As aglomerações urbanas. De acordo com a ONU, uma aglomeração urbana é um conjunto de cidades conurbadas, isto é, interligadas, formando uma única mancha urbana na qual os limites se confundem, mesmo que haja resquícios da área rural entre elas. Isso acontece quando a malha urbana se expande para as cidades vizinhas, integrando-as geográfica e economicamente. Essa expansão é impulsionada por vários fatores, destacando-se a industrialização, o crescimento dos setores de comércio e serviços e a construção de moradias. Nas aglomerações urbanas, há em geral um município núcleo com maior poder de influência e que dá nome à metrópole, como São Paulo, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Tóquio, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos, Cidade do México, no México e Mumbai, na Índia. No Brasil, para facilitar o planejamento urbano das cidades que as compõem, as maiores aglomerações urbanas são legalmente conhecidas como regiões metropolitanas, que também podem ser chamadas de metrópoles, e a maior delas é a região metropolitana de São Paulo. As megalópolis desenvolvem-se em consequência da conurbação de 2 ou mais áreas metropolitanas, ou o que é mais comum quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre elas estão fortemente ligados por modernas redes de transportes e de telecomunicações, mesmo que as cidades componentes ainda não tenham se conurbado tão intensamente. A primeira megalópole a se constituir foi Boston, na costa leste dos Estados Unidos. Ela se estende desde a área metropolitana de Boston, no extremo norte da megalópole, até Washington, D.C., no extremo sul, e tem ao centro, como metrópole mais importante, Nova York, núcleo da maior aglomeração urbana do território estadunidense. No mundo existem outras megalópolis. No Japão, encontramos uma grande megalópole no sudeste da ilha de Honshu, a maior do país. Ela se estende desde a área metropolitana de Tóquio, maior aglomeração urbana do mundo, ao norte até de Osaka, Kobe, ao sul. Na Europa, há uma megalópole supranacional, pois abarca aglomerações urbanas situadas em diferentes países. As cidades da região do Reino Ruhr, na Alemanha, a área metropolitana de Paris, na França, e a de Londres, no Reino Unido. No Brasil, há uma megalópole que abrange 5 regiões metropolitanas: de São Paulo, de Campinas, em São Paulo, da Baixada Santista, em São Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, São Paulo e do Rio de Janeiro, interligadas por sistemas de transporte e de telecomunicações. Ao longo dos séculos XIX e XX, a urbanização esteve em grande medida associada ao processo de industrialização, ou seja, as transformações provocadas nas cidades pela instalação de fábricas e pela geração de empregos, que permitiam a expansão do comércio e dos serviços. Mas, desde as décadas finais do século XX, nas maiorias
Nas maiores e mais antigas concentrações urbano-industriais do planeta, as fábricas vêm se deslocando para pequenas e médias cidades, onde os custos de produção, ou seja, o terreno, salários e impostos, são menores, e isso vem acontecendo mesmo em países de industrialização recente, como no Brasil. Essa desconcentração espacial das indústrias tem sido possível graças a investimentos públicos e privados na ampliação e melhoria dos sistemas de transportes e telecomunicações. Antigas cidades industriais como Chicago e Detroit, nos Estados Unidos, Manchester e Sheffield, no Reino Unido, e São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano, em São Paulo, enfrentaram problemas com a saída das indústrias, sendo forçadas a desenvolver novas atividades e a exercer outras funções urbanas. Hoje, são cidades onde predominam atividades de serviços e comércio. Paralelamente a essa desconcentração em cada país, tem havido também uma desconcentração em escala planetária. Muitas indústrias dos países desenvolvidos e até mesmo de países emergentes, como o Brasil, têm buscado se instalar em países com condições mais vantajosas de produção, como as que oferecem alguns países asiáticos, entre eles a China e a Índia. Isso desconcentra a produção industrial global e, ao mesmo tempo, estimula a urbanização em países de industrialização recente e ainda pouco urbanizados, como os dois gigantes populacionais asiáticos. Atualmente, a maior parte do mundo são os serviços que comandam o processo de urbanização, sobretudo nas grandes cidades. Algumas áreas metropolitanas vêm crescendo rapidamente e as que têm mais de 10 milhões de habitantes são classificadas pela ONU como megacidades. Como veremos, a maioria delas é também cidade global. Com a revolução técnico-científica e a globalização, algumas cidades ganharam importância internacional em uma rede urbana cada vez mais conectada mundialmente. Essas cidades concentram as melhores infraestruturas e a maior parte dos fluxos globais e, por isso, tem crescido seu papel de comando no capitalismo informacional. No mundo globalizado, ao mesmo tempo que se desconcentra a produção pelo mundo, centraliza-se o comando do sistema capitalista nas principais cidades, que por isso são chamadas de cidades globais. Segundo as projeções da ONU, em 2030 serão 41 megacidades. Elas estão crescendo e ganhando importância principalmente nos países em desenvolvimento, que em 2018 tinham 24 megacidades e em 2030 terão 34. A maioria delas apresenta elevado crescimento demográfico, sobretudo devido à migração, com destaque para metrópoles chinesas e indianas. Em 2030, Tóquio deverá continuar sendo a maior metrópole do planeta, com 37 milhões de habitantes. Prevê-se que as outras megacidades dos países desenvolvidos que aparecem na lista percam posições em termos populacionais. Nova York, que na década de 1950 era a maior megacidade do mundo, passará ao 14º lugar. Entretanto, essa perda de posições em termos demográficos não significará a perda de poder econômico e de influência na rede urbana mundial. Nova York deve permanecer como uma das cidades globais mais importantes e uma das principais comandantes dos fluxos globalizados que permitem o funcionamento do capitalismo informacional. Quando se trata de grandes cidades, frequentemente elas são classificadas de acordo com o número de habitantes. As cidades que mais atraem pessoas e investimentos são, em geral, aquelas que apresentam economias mais dinâmicas. No entanto, os principais fluxos internacionais de pessoas, capitais, mercadorias
informações e conhecimentos não estão necessariamente relacionados a megacidades, e sim as mais bem equipadas, as mais as mais influentes. As chamadas cidades globais funcionam como os nós mais importantes da rede urbana mundial. São os pontos de interconexão dos principais fluxos de economia capitalista globalizada. De acordo com o grupo de pesquisa britânico Globalization and the World Cities, em 2016 havia 214 cidades globais classificadas em alfa, beta e gama. As cidades globais, especialmente as do grupo alfa, sediam as principais instituições econômicas mundiais e concentram infraestrutura que facilitam a interconexão dos fluxos internacionais. São os principais centros de comando da globalização capitalista, pois nelas se encontram melhores infraestruturas de transportes terrestres e os grandes aeroportos internacionais, assim como muitos dos principais portos por onde ocorrem os fluxos de passageiros e de mercadorias. Os edifícios que sediam as bolsas de valores, os grandes bancos e outras empresas financeiras, permitindo o fluxo de capitais, sobretudo os especulativos. As sedes de grandes corporações multinacionais que comandam o fluxo de capitais produtivos e de agências de publicidade que estimulam o consumo, as grandes redes de hotéis que hospedam turistas e executivos em viagens de negócios, os centros de convenções e as grandes feiras internacionais, as melhores infraestruturas de telecomunicações, as principais agências de notícias, redes de rádio e televisão, os grandes jornais e revistas e os principais provedores de internet que centralizam o fluxo de informação. Algumas das mais importantes universidades, centros de pesquisas e tecnopolos que desenvolvem e difundem conhecimentos e avanços tecnológicos, assim como os melhores hospitais e clínicas médicas. As sedes das principais organizações intergovernamentais mundiais, como a ONU e suas agências, FMI, Banco Mundial, OMC e OCDE, entre outras. As maiores ofertas de empregos especializados, principalmente no setor de serviços, e os maiores mercados consumidores do mundo. No entanto, essa boa infraestrutura urbana e a variada oferta de bens e serviços é considerada mais como suporte para os fluxos capitalistas globais do que para a vida das pessoas em seu cotidiano. São Paulo, por exemplo, é uma cidade global alfa, uma das mais conectadas do mundo, no entanto, deixa muito a desejar em termos de infraestrutura e de oferta de bens e serviços para grande parte de seus moradores, sobretudo aqueles que moram na periferia distante, longe dos bairros, mas bem equipados e conectados aos fluxos globais. Como vimos, o conceito de megacidade é quantitativo, pois se baseia apenas no tamanho da população. Já o conceito de cidade global é qualitativo, pois expressa o nível de conexão da cidade dos fluxos globais e sua capacidade de polarização no espaço, independente do tamanho de sua população. Porém, mesmo no interior das cidades globais mais influentes, nem todos se beneficiam com os fluxos da globalização. Muitas pessoas, apesar de viverem próximo a aeroportos internacionais, dificilmente entrarão em um avião. Ainda que haja grandes lojas nas proximidades, não terão dinheiro para comprar os produtos ali vendidos, nem desfrutarão bens culturais muitas vezes acessíveis apenas aos turistas. Cerca de 46% da população mundial ainda não tinha acesso à internet em 2018 e muitos nem mesmo à energia elétrica, uma conquista da segunda revolução industrial. Enfim, é grande o número de pessoas que não podem consumir os bens e os serviços que o mercado capitalista globalizado oferece. O que limita esse consumo é o desigual acesso à educação e ao trabalho.
principalmente nos países em desenvolvimento. A renda é concentrada nas mãos de poucos e essa desigualdade socioeconômica, como vimos, se materializa nas paisagens urbanas. A cidade do México, por exemplo, é uma cidade global alfa, assim como São Paulo. Dispõe de moderna infraestrutura, especialmente no Paseo de la Reforma, a avenida mais importante da cidade, tais como a Bolsa de Valores do México, escritórios de empresas multinacionais, hotéis de redes internacionais, entre outros. Entretanto, assim como São Paulo, apresenta aspectos das megacidades de países em desenvolvimento, particularmente a desigualdade socioespacial. Por hoje é só, nossa aula se encerra e até a próxima aula.